Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje com a Camila Rosa, ela é ilustradora e ela vai contar um pouquinho da história dela, da trajetória dela. Então, Cá, queria que você começasse se apresentando e contasse um pouquinho da sua história. Oi, eu que agradeço pelo convite, me sinto honrada em estar aqui com vocês. Eu sou a Camila Rosa, tenho 32 anos, sou formada em design de produto, mas desde 2016 que eu atuo como ilustradora freelancer, e é isso, e hoje eu trabalho como ilustradora para marcas e também com projetos pessoais e mais autorais. Então, conta pra gente um pouquinho de como foi esse momento de sair do design, né? Você veio do design de produto. Como foi essa transição para se tornar ilustradora? Eu, né, sou de Joinville, Santa Catarina. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu me formei em design de produto em 2011, trabalhei na área durante 3 anos, mas em 2010 eu comecei um coletivo de arte urbana junto com outras 4 amigas. A gente fazia Lambi Lambi e foi meu primeiro contato com ilustração, assim. Aí, de 2010, 2011 eu já ia me formar, então aí nesse momento eu decidi que eu queria ser ilustradora através do coletivo, o coletivo que me abriu esse olhar assim para a ilustração e para a arte. E aí eu decidi que eu tinha que mudar de área porque não tinha mais como trabalhar como designer de produto e tudo mais. E aí nesse momento, em 2011 eu me mudei, saí de Joinville e vim para São Paulo. Trabalhei como designer gráfica, que eu achava que era um caminho mais próximo da ilustração, assim, possível naquele momento, já que eu não tinha experiência nenhuma. E aí trabalhei como designer gráfica e ilustradora, entre aspas, dentro de um estúdio de ilustração aqui em São Paulo, o Estúdio Kiwi. Trabalhei um ano aqui e acho que foi meu primeiro contato mais profissional, assim mesmo, com a ilustração. Aí, depois disso, fiquei só 10 meses em São Paulo, resolvi me mudar de novo, fui para Curitiba, e lá eu trabalhei como designer gráfica em agências, né? Comecei a ser freela, e ao mesmo tempo eu comecei a desenhar mais e produzir mais ilustrações, comecei a participar de feiras de ilustração, vendendo as minhas ilustras, prints, camisetas, cheguei a lançar 2 coleções de camisetas na época. Foi ali que eu fui tomando mesmo mais o caminho da ilustração, cada vez mais, assim. Mas eu só fui virar uma profissional mesmo, freelancer, assim, só dedicada à ilustração em 2016. Então, foram 4 anos depois que eu me mudei para Curitiba, né? E desde então, eu não trabalho mais com design, nunca mais trabalhei com design e só trabalho com ilustração. E para você, você acha que o fato de você ter escolhido design antes foi por um preconceito, entre aspas, com a ilustração? Você acha que se você soubesse que era possível trabalhar com isso desde o começo, você teria escolhido ser ilustradora de cara ou você teria passado pelo design antes, mesmo assim? Eu acho que por conta do meu contexto, da cidade que eu vinha, seria muito difícil eu não passar pelo design antes assim. Por ser uma cidade industrial, a gente não tinha outros exemplos, né, de ilustradores, artistas na cidade que eu pudesse olhar e falar, nossa, olha só, existe isso. Eu nem sabia que existia direito a essa profissão. Eu fui descobrir durante o curso de design, indo em eventos de design, indo em N's, R's, e aí que eu entendi, nossa, existe a profissão ilustradora, assim. Então, eu acho que só seria diferente se eu tivesse nascido em uma cidade diferente, convivido com pessoas diferentes, assim. É, Realmente, eu acho que estando em Joinville, eu teria que passar pelo curso de design, assim. Eu acho que era o caminho mais próximo de arte que a cidade poderia me proporcionar, assim. Sim. E o que que você acha que foi importante para você conseguir crescer como ilustradora e ganhar nome nessa área? Olha, eu confesso que quando eu comecei, assim, antes de eu decidir que eu ia ser freela, né? Eu era designer ainda e eu vinha às vezes para São Paulo e ia em algumas feiras, eu olhava para alguns ilustradores já conhecidos e eu falava, mano, é impossível chegar nesse caminho. Tipo, não tem como eu chegar. Ninguém nem sabe quem eu sou, assim. Então, eu acho que o que fez eu conseguir chegar onde eu jamais imaginei que eu chegaria é, foi, cara, encarar isso de frente e me assumir como ilustradora e ir atrás das pessoas, assim, me mostrar para o mundo. Eu sei que é 1 em 1 milhão, né? Não é fácil.
Tem muito do privilégio dentro disso também, né, de poder ter estudado, de poder estar nesses lugares, mas eu acho que também depende um pouco da gente, assim, de criar um trabalho e mostrar para o mundo, conhecer as pessoas certas. Isso é muito real em qualquer profissão, mas na ilustração é muito isso, assim, se você conhece um diretor de arte que trabalha numa agência, talvez ele conheça o seu trabalho ali, ache legal, mas ele te conhecer facilita as coisas para um trabalho acontecer, e daí depois você vai criando seus clientes a partir disso, assim, então uma primeira oportunidade, assim, sabe, eu acho que em busca sempre disso, assim, e se abrir para o mundo, não ter vergonha de mostrar o trabalho, assim, eu acho que a gente se cobra muito para ser muito perfeito, assim, quando a gente está começando, e a gente não vai ser. Hoje eu olho para o meu trabalho de 5 anos atrás e eu vejo vários defeitos, várias coisas que eu mudaria, assim, então eu acho que quando a gente é mais novo, a gente tem que ser um pouco mais, assim, legal com a gente mesmo e se permitir, assim, às vezes não ter um trabalho tão redondo, sabe? E não ter medo de mostrar para as pessoas, assim, eu acho que isso é importante. E eu vejo, não sei, né, eu não sou ilustradora, mas eu vejo que hoje em dia tem eu diria que é uma valorização maior, assim, né, as pessoas perguntam mais, entendem mais, querem colocar mais ilustradores dentro dos trabalhos. Você vê isso acontecendo? Você acha que de um tempo para cá a ilustração ganhou uma valorização? E se sim, você sente um impacto isso no tipo de trabalho que você consegue e nos pagamentos que você recebe? Com certeza, assim, eu acho que de uns 5 anos para cá, 4, assim, o mercado da ilustração, principalmente no Brasil, mudou radicalmente, totalmente, eu diria, assim. E tu pode analisar pelas campanhas das grandes marcas, assim, tu vai ver as marcas de banco, principalmente, marca de aplicativo, todo mundo hoje trabalha com ilustração, né? É muito comum tu abrir os aplicativos do teu celular e todos serem ilustrados. Isso era uma coisa que a gente nem imaginava 5, 6 anos atrás, assim, muito menos 10, né? Então, eu acho que ajuda muito, claro, com certeza, assim, até conseguir clientes maiores, porque eu acho que todo mundo hoje, a maioria das marcas está nessa tendência mesmo de usar a ilustração, assim, até a ilustração aliada com outras coisas, com foto, mas nunca deixar a ilustração, seja ilustração de ícone, seja ilustração para alguma campanha específica ou para algum press kit, assim, é infinito, né? Assim, eu recebo muito orçamento e cada orçamento eu mesma fico, assim, de cara de como as pessoas conseguem enfiar a ilustração hoje em dia em tudo, assim. E, pô, pra gente, ilustrador, isso é perfeito, né? Porque eu acho que o mercado nunca teve tão aquecido, assim. É o momento certo, eu acho, para quem quer virar ilustrador aproveitar essa onda, assim, que eu espero muito que se mantenha, mas a gente não tem como saber, né? O que vai vir de tendência próxima, assim, o que tem no caminho, eu não sei. Mas no momento, com certeza, é a ilustração, assim. E isso muda muito os valores que você vai ganhar, claro, porque agora se paga muito melhor, né? Então, tem mais oferta de trabalho, então às vezes no mês você consegue fechar 2, 3 projetos, porque a demanda está muito alta, assim, então eu acho que sim, mudou totalmente, totalmente. E já falando um pouquinho sobre dinheiro, como que você sente que, enfim, comparando um pouco quando você era designer e agora que você é ilustradora, você ganha melhor ou você ganha pior? Dá para viver só disso? E também já umas dicas do que você considera na hora de fazer seus orçamentos. Então, hoje, como né, nesse momento atual da vida, eu ganho muito melhor do que eu ganhei em qualquer momento da minha vida. Seja como designer de produto ou depois como designer gráfico, freelancer e qualquer outra coisa, assim. Mas eu, assim, eu sei que eu tenho muitos amigos que são designers e trabalham com design hoje em dia, e o salário também tá muito bom, assim, tem estado muito bom, né? Então eu acho que depende muito do teu trabalho, depende com quem tu vai trabalhar, assim. Hoje a maioria dos meus clientes são de fora. Então por isso que eu sempre falo que eu ganho muito bem hoje, porque eu tenho esse privilégio de que o dólar tá alto, então, né, os valores sempre são maiores, assim. Aqui no Brasil, se paga bem para ilustração, mas depende muito do projeto. Assim, normalmente, grandes marcas pagam bem, mas se tu vai fazer projetos pequenos, não tem tanto dinheiro envolvido. Assim, né? Então, eu acho que é um trabalho a ser feito, assim, de você construir clientes maiores, e aí, por você trabalhar para clientes maiores, você consegue pegar projetos menores para, por exemplo,
causas que você acredita ou para amigos que têm projetos pequenos, assim. Eu sempre trabalhei dessa forma, sabe? Quando eu trabalhava com grandes clientes, cobrava mais para depois ter essa segurança de conseguir pegar projetos, por exemplo, que eu acreditava mais, mas que as pessoas não tinham tanto dinheiro para me pagar, assim. Sobre a construção de orçamentos, cara, é muito difícil. Eu, de verdade, sendo bem sincera, eu não tenho uma fórmula. Cada projeto é um projeto. Para mim, sempre o que eu levo em consideração é o tamanho do cliente. Então, para gringo é mais caro, o clássico. Onde esse projeto vai estar, onde ele vai ser vinculado, quanto tempo, se eles vão comprar a ilustração para sempre ou não, isso é muito importante, porque isso muda totalmente a forma como você vai orçar, e era algo que eu não fazia a mínima ideia quando eu comecei. Primeira vez que me falaram em buyout, eu fiquei, oi, eu tive que digitar no Google para procurar, porque eu não tinha nenhum amigo ilustrador, assim, que já tinha feito grandes trabalhos para poder perguntar. Então, tem muitas coisas, assim, que eu levo em consideração. E aí, claro, o tempo que vou ficar nesse projeto, quantas ilustrações são, né? Porque isso é importante. Às vezes, você pega um projeto de 60 ilustras e são ilustras pequenas, ok. Mas o tempo que você vai ficar fazendo aquelas 60 ilustras e se precisar de alteração, sabe? Então, você tem que levar tudo em consideração. Se é para um cliente que você não gosta, você não acredita, mas mesmo assim você precisa do dinheiro e quer fazer, bota sempre uma porcentagem a mais, porque em algum momento do projeto você vai ficar muito brava de estar fazendo aquele projeto depois de milhões de alterações. Então, esse dinheiro tem que valer a pena, assim, sabe? Esse projeto tem que valer a pena, mesmo que seja só financeiramente, às vezes, porque nem sempre tudo que você faz vai para o seu portfólio. Várias vezes você faz projetos que você não acredita, mas porque às vezes financeiramente você precisa. Então, é bom separar essas coisas, assim, também, sabe? Nem todo projeto vai ser o projeto dos sonhos, nem para o melhor cliente. Às vezes não, às vezes vai ser o projeto que vai pagar as suas contas do mês, assim. E aí, cara, minha dica é essa: levar em consideração o tamanho do cliente, para quem é, sempre, e acho que isso é o que eu mais levo em consideração, assim. Perfeito. Falei demais, desculpa. Imagina, todas as dicas sempre bem-vindas. E como foi que você começou a fazer trabalho para fora do Brasil? Isso aconteceu naturalmente? Foi da época que você já, enfim, trabalhava com design? Como que foi? Foi assim, foi totalmente aleatório. Eu vou explicar. Em 2016, o meu companheiro foi chamado para trabalhar em Nova York. A gente morava em Curitiba na época, né? E eu era designer freelancer / ilustradora nas horas vagas. E aí, quando a gente foi para lá morar 1 ano e meio. E aí, nesse momento, eu pensei, bom, vou continuar sendo ilustradora freelancer, designer freelancer para o Brasil, para as agências que eu já trabalhava, e tá tudo bem. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu vi que era uma oportunidade. Bom, tem tanta gente aqui que trabalha com arte, né? Eu comecei a conhecer pessoas que viviam disso, faziam feiras, faziam prints, faziam tantas coisas, e tava dando certo, assim. E aí, eu resolvi aproveitar aquela oportunidade, assim, abençoada por Deus. E aí, eu falei, cara, esse é o meu momento. E eu lembro eu falando isso para o meu último chefe no design, assim, no dia que eu fui embora de Curitiba, o Ali Tauschman, inclusive, da Taste. Eu falei para ele, Ali, eu vou embora, se tudo der certo, eu volto artista. E aí, tipo, foi um dia mó triste, assim, tal, porque eu gostava muito de trabalhar ali. E realmente, cara, eu fui para lá, depois de uns 3 meses, assim, né, me adaptando, eu falei, eu acho que agora é o momento, vou voltar a desenhar. E foi aí que tudo aconteceu, assim, porque daí, né, eu mudei, eu passei a fazer ilustrações todos os dias, assim, e eu vi que tinham clientes legais, assim, lá. Então, eu fiz um portfólio baseado nas ilustrações que eu fazia todos os dias, que eu passei a desenhar. Então, eu criei ali umas 10 ilustrações, montei um sitezinho com essas ilustras, fiz uma lista de clientes que eu gostaria de trabalhar, e aí entra revistas, jornais, algumas marcas, alguns portais, assim. E aí eu mandei e-mail para a galera apresentando o meu trabalho, falando, oi, sou Camila, sou freelancer e estou disponível para trabalho. Basicamente era isso. A partir disso, algumas pessoas me responderam, mas muito poucas. Outras nunca me responderam até hoje. Mas, incrivelmente, saíram trabalhos dali. Assim. Então, dali eu ilustrei para a minha primeira revista
tanto no, assim, primeira revista da vida, nunca tinha ilustrado para revista no Brasil. Minha primeira revista foi para a Bust Magazine, que era uma revista feminista lá dos Estados Unidos, de que eu queria muito ilustrar, era um sonho, assim. Daí eu mandei portfólio, elas me responderam e acabou rolando um projeto. Dali saiu o trabalho com a Refinery 29, que era um portal também feminino, então eles me chamaram. E, ao mesmo tempo, eu usei o Instagram, eu comecei a usar o Instagram como plataforma de divulgação do meu trabalho, assim. Eu entendi que não dava mais para ficar postando foto pessoal no feed, e eu passei a levar aquilo a sério, assim. E aí tentar fazer essas conexões, usar a internet para fazer conexões, assim, seja com ilustradores, com diretores de arte. Então eu comecei a ir atrás dessas pessoas, comecei a seguir, comecei a saber quem era, conhecer outros ilustradores que também tinham um trabalho na mesma linha que o meu, assim, né, de tipo ser mulher, de ilustrar mulheres. E aí eu fui entendendo onde eu podia me encaixar, assim, nisso. E aí eu fui conseguindo criar esse fluxo de pessoas, essa rede na internet, e ao mesmo tempo continuei prospectando por e-mail, assim. Uma hora ia acontecer, eu imaginei. E realmente aconteceu, assim. E aí, quando você faz um trabalho para um cliente grande, você tem essa exposição, tipo, aconteceu comigo para a Refinery, a partir dali o meu Instagram realmente virou uma ferramenta de trabalho. Muitas pessoas me mandavam mensagem e me convidavam para trabalho por ali, assim. E até hoje é assim. Então, isso foi 2016, 2017. Até hoje eu recebo mensagem pela DM do Instagram, chamando para trabalho, e até hoje eu faço prospecção, assim. Esse ano eu fiz uma ilustra para o New York Times, resultado de um e-mail que eu enviei ano passado, no começo do ano, assim, a pessoa só falou, legal, obrigada por enviar. Eu falei, acho que nunca vai acontecer, mas beleza, fiz minha parte, né? Você dorme mais tranquilo depois que você faz isso. E aí rolou esse ano, assim, e, pô, pra mim era um sonho, então eu fiquei tipo, cara, é isso, dá certo, assim, sabe? Se você tem um trabalho consistente, mesmo que você não vai fazer naquele momento, é importante esse contato. Talvez em algum outro projeto essa pessoa mude de empresa, sei lá, tanta coisa acontece. Esses contatos são muito importantes, assim. E foi aí que tudo aconteceu. A partir daí, meus clientes se formaram, né, resumidamente, se formaram e até hoje eu trabalho muito para fora, assim. Eu acho que o fato de eu ter morado lá ajudou muito nisso, porque foi bem no início da minha carreira como ilustradora, então a minha ideia é que isso influenciou muito, assim. Sim. E depois que vem primeiro, fica mais fácil de vir os próximos, né? Fica, exatamente. E como que você percebe, assim, a diferença principalmente da formação fora do Brasil? Porque aqui no Brasil é muito, assim, não existe, né, como você falou, não tem um curso de faculdade, os cursos que tem são, enfim, cursos livres, tal, eu acho que é uma relação muito diferente, né, com a ilustração. Lá fora tem curso, tem formação mais específica. Como que você se sentia, assim, dentro desse ciclo de ilustradores num país onde tem mais uma formação e a gente tem essa síndrome da impostora, né, de ficar achando que a gente tem que ter uma formação para ser ilustrador, enfim, como que você lidava e lida ainda com isso? É muito difícil, assim, né, pra gente. Até, eu acho que no começo, quando você, sim, assim, você acha que você é ilustrador, mas você fica nessa pendência, assim, do tipo, pô, mas eu nem tenho, assim, minha profissão nem existe, né, no Brasil é como se não existisse, porque você vai abrir uma empresa, não existe denominação para ilustrador. Você vai pagar um imposto, não existe ilustrador. Você não existe universidade para ser ilustrador. Então, tipo trabalhar na ilegalidade, assim, né? E aí vai muito da sua confiança de você entender. Sim, eu sou um ilustrador, independente de ter me formado nisso, independente de nada, de tudo, assim, né? E quando eu convivi com essas pessoas, assim, lá fora, e eu sempre fazia muita pesquisa de ilustrador, assim, quando eu comecei, eu estava muito no gás de conhecer gente nova e ver trabalhos novos, assim. E aí eu sempre via, assim, na descrição lá do site, formada na SVA, formada lá, sei lá, outra que tem em Nova York, que eu esqueci o nome, assim, Parkson, acho que é tipo Park, sei lá, eu não lembro o nome. E aí eu ficava, cara, isso nunca vai acontecer com a gente aqui, assim, é outra realidade, é muito diferente, né? Até às vezes as pessoas perguntavam, mas você se formou em ilustração? Eu falei, não, no Brasil não existe, assim. E eles falam, como assim não existe? Eu falei, não existe. Simplesmente, se você quer trabalhar com ilustração,
o que as pessoas costumam fazer é fazer uma faculdade de design ou publicidade, às vezes, né? Depende, artes visuais. Então, para mim, foi bem difícil, assim, entender que eu não precisava dessa formação, por mais que ela pudesse me ajudar, eu acredito que teria ajudado muito. E até hoje, assim, eu tenho esse negócio de, tipo, sei lá, eu vejo um ilustrador fazendo um trabalho para uma empresa muito massa ou algo que eu queria muito fazer, e daí eu vou ver o currículo, eu vejo lá, formado na SVD, eu falo, tá vendo? Olha só, o cara tá 10 anos na frente. Tipo, a gente aqui ainda, não, a gente tem que andar muito. Então, eu tenho esse sentimento ainda, assim, sabe, de que, querendo ou não, ainda no Brasil a gente está caminhando a passos muito lentos para as pessoas entenderem que existem artistas que não são aqueles artistas, né, que a gente está acostumado a ver, que expõe em grandes galerias ou que vende arte na rua. O que o brasileiro entende por arte, além disso, tem outras pessoas, que são esses ilustradores, que fazem trabalhos que às vezes as pessoas nem imaginam, tipo, e que existe esse mercado muito grande, independente de a gente ter formação ou não para isso, esse mercado está acontecendo, né? Assim, então, eu acho que talvez daqui uns 5 anos, 8 anos, eu acho que alguém vai perceber pelo excesso de demanda que a gente vai precisar de uma formação nessa área, assim, porque está crescendo muito, né? Tipo assim, muito, 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 muito. Então, eu acho que vai acontecer em algum momento. Esperamos que o quanto antes, né? Porque quanto antes as pessoas se derem conta, antes vai ter esse curso oficialmente e tal. Exatamente. E eu acho que é importante para se criar essas redes de contato, sabe? Que eu acho que o design já tem, publicidade já tem, mas a ilustração ainda caminha, né? Tá caminhando, né? É engraçado ouvir você falar, quando você vai abrir uma empresa, não tem uma empresa. Quando você vai fazer uma faculdade, não tem a faculdade. Então, tipo assim, quem sou eu, né? Fica uma coisa meio... Você tem que ser outra coisa para conseguir chegar aqui, né? Tipo, não tem um atalho. Você tem que passar por outro lugar. Então, eu fico me perguntando como que isso afeta ou afetou a sua autopercepção, né? Como profissional, como pessoa, seu autoconhecimento, enfim... Você vê que essa parte de se conectar com si, se entender e criar sua autoconfiança impactou na sua jornada para se tornar ilustradora e também na qualidade do seu trabalho? Eu acho que faz muita diferença isso, assim, com certeza. Eu, durante muito tempo, assim, cara, se tu me segue no Twitter, tu vê que até hoje eu sou insegura em várias questões em relação ao trabalho, mas é uma construção. E eu acho que com certeza isso impacta. Essa falta de credibilidade, assim, que às vezes a gente tem, sabe? De, pô, mas que profissão é essa? Até, cara, em relação à sociedade mesmo, à família, essas pessoas próximas que não conhecem essa profissão, porque de fato elas não têm obrigação de conhecer, a profissão não é conhecida, né? Não é oficializado. Então eu acho que isso vai influenciando sim na autoestima, até na aceitação, assim. Eu demorei muito tempo para me assumir como ilustradora e como artista ainda mais, assim. Porque sempre tinha esse estigma de que, mas você não desenha tão bem assim, ou tipo, sua técnica não é tal tipo de técnica, então você não é ilustrador. Eu demorei muito para entender que, como ilustradora, eu não precisava desenhar tudo, eu não precisava saber desenhar tudo, não precisava saber todos os estilos, porque eu achava, assim, por muitos anos eu achei que o ilustrador era aquele que recebia um projeto para desenhar tal coisa, ele desenhava. Se ele recebia um projeto para desenhar um outro estilo totalmente diferente, realista, ele fazia. E depois de um tempo eu entendi que tem esse tipo de ilustrador, mas tem outros tipos que não, que tem o seu próprio estilo e que tá tudo bem se ele não sabe desenhar um carro 3D, tá tudo certo, ou se ele não sabe desenhar um super-herói da Marvel, sabe? Mas, assim, demora muito para você ter essa percepção, porque o mercado não era diverso, né? Hoje em dia é mais, mas, assim, antes não tinha tantos exemplos de ilustradores desenhando coisas diferentes e tão pessoais, assim, né? Com estilos pessoais, assim. Então, eu acho que impacta muito, assim, na nossa autoestima, com certeza. Seria muito mais fácil se tivesse um caminho mais direto, né? E eu acho que é isso. O que era a última parte da pergunta? Não, era isso, para saber se você acha que isso impacta no seu trabalho, na sua autoconfiança e na sua jornada para se tornar ilustradora.
Mas bem, Então, já então, chegando à última pergunta, queria saber se você pudesse dar um conselho para Camila de, sei lá, uns 10 anos atrás, assim, quando você estava entrando no mercado de trabalho, quando você estava ainda sendo designer, o que que você diria para você mesma que poderia também se aplicar para as pessoas que estão escutando a gente? é difícil, assim. Eu acho que confiar que tem espaço para todo mundo, assim. Esse negócio de entender que você não precisa ser o melhor de todos para conseguir trabalho, assim, o que tem o trabalho mais incrível, que todo mundo não precisa, assim, tem espaço para todo mundo. Isso faria muita diferença, assim, porque por muito tempo eu negava o que eu fazia para tentar me encaixar em alguma outra coisa que, sabe, ou até para negar mesmo a minha existência, tipo, não, mas pô, eu nem desenho. Quantas vezes eu falei isso? Assim, eu nem desenho, tipo, meu Deus, eu tô aprendendo agora, tipo, eu não sei desenhar nada. Eu não sei fazer isso. E, tipo, não, eu sei. Hoje que eu tenho clientes, né? Porque eu já fiz trabalho para tanta marca, assim, grande, que eu falo, não, sim, eu sei desenhar, eu tenho um trabalho consistente, mas, assim, é difícil até você chegar, assim, nesse entendimento. E mesmo assim, você ainda se questiona muito, né? Então, eu diria que, cara, vai com calma, tenha fé no processo, assim, tudo tem seu tempo, cada um tem o seu tempo também de experiência, de se entender como artista, de se conhecer. Nem todo mundo vai crescer na mesma época, nem todo mundo vai fazer os mesmos trabalhos. Eu acho que isso, assim, não se comparar com a trajetória de ninguém, sabe? Eu acho que a gente pode ter as outras pessoas, os outros ilustradores como inspiração, assim, nesse sentido. Eu tenho até hoje as pessoas que eu tenho marcadas, assim, que, tipo, eu quero ser igual ela nesse sentido e igual ela nesse sentido, né, de apresentação, ou seja, como apresentar um trabalho, enfim, várias referências que você pode construir do que você quer ser ainda. Mas entender que cada um tem um processo, né? E aí entra muito o que a gente falou, tipo, não dá para você comparar um país que não tem nem formação na área de ilustração com um país que está há 50, 100 anos na frente. Então, a gente tem que ter paciência, assim, entender, eu acho que, e respeitar o nosso processo, assim. É isso, respeitar o nosso processo, porque cada um tem um contexto, cada um tem o seu Exato, ritmo, né? Não dá para querer exato, aplicar a realidade de outra pessoa na nossa vida, sendo que a gente não tem a vida da outra pessoa, não é mesmo? exatamente. E a gente só faz isso, né? Exato. Cá, muito obrigada pelo papo. Eu adorei saber um pouquinho mais do seu trabalho. Tenho certeza que o pessoal também adorou. Muito obrigada. Eu que agradeço demais e obrigada muito por ter me convidado. Um beijo. Beijo.